TVO. No dia 23 de fevereiro, quinta-feira passada, a Câmara realizou uma sessão solene em comemoração ao cinquentenário. E nós estamos aqui, né, com o presidente da Câmara, o vereador Aloysio Pinheiro, que vai nos contar um pouco como é que foi essa sessão, como é que a Câmara se preparou para comemorar esse cinquentenário. Presidente, conta um pouco como é que foi a realização, a preparação para essa sessão solene. Soraya, primeiro dizer que é uma data comemorativa que não é a data apenas de mais um aniversário da nossa cidade de Osasco. Na verdade, nós estamos comemorando o primeiro cinquentenário de Osasco. Foi uma sessão solene, pelas informações e depois pela alegria, pela felicidade que nós podemos verificar expressada no rosto das pessoas que participaram. Foi, talvez, o que eu ouvi dizer pelo menos, a maior sessão, a maior atividade, a maior sessão solene que teve na Câmara Municipal da nossa cidade, que estamos exatamente aqui na frente do Poder Legislativo de Osasco. E nós ouvimos, por exemplo, dizer que a Câmara Municipal ela fez correto, porque o que ela fez? Ela pensou em fazer uma sessão solene que pudesse homenagear os ex-vereadores, os ex-presidentes de Câmara, que pudesse lembrar os prefeitos da nossa cidade. E essa responsabilidade, na verdade, nós terminamos cumprindo. Produzimos um selo chamado Osasco 50 anos, que norteia as correspondências da Câmara Municipal, os formulários, para todo o ano de 2012, e ainda produzimos uma pequena lembrança do ponto de vista de expressar o agradecimento às pessoas que fizeram tanto por Osasco. E a Câmara Municipal é evidente que tem uma importância muito grande do ponto de vista da história, da construção dessa história bonita, uma história de sucesso, desenvolvimento, inclusão social, democracia, que é a nossa querida cidade de Osasco. Presidente, eu queria que o senhor falasse e até nos mostrasse esse projeto gráfico que foi criado aqui para comemorar esse cinquentenário, que marca a participação da Câmara Municipal nesses 50 anos de crescimento, de progresso que a cidade teve. Assim, nós, a partir da presidência da Câmara, evidentemente com apoio, inclusive da Soraya, da nossa assessora de imprensa, da nossa divisão de comunicação, mais o cerimonial, mais um conjunto de pessoas, quero inclusive aproveitar para expressar meus agradecimentos aí a todos os servidores da casa, da Câmara Municipal, que trabalharam de forma decisiva para que esta sessão solene e mais outras ações, outras atividades, que já citei algumas, como foi o lançamento de uma espécie de um selo, mais a questão de uma homenagem, mais a decoração específica da Câmara Municipal da parte externa, colocamos alguns banners, para poder não apenas lembrar, fazer as pessoas que passam por aqui ter uma identificação com esse cinquentenário da nossa cidade. Uma cidade que ela tem uma construção de história, de uma história bonita, Osasco cidade de trabalho, Osasco o berço do movimento operário, Osasco construído pelas mãos do seu povo, Osasco que nós sempre fazemos um agradecimento aos nossos emancipadores. E é engraçado que a gente colocou o seguinte, 50 anos, mas 50 anos expressado aqui nas nossas propagandas, não é propaganda, na veiculação da lembrança do anúncio, né, para poder fazer as pessoas lembrarem essa data comemorativa, mas a gente pontuando exatamente a chamada emancipação político-administrativa da nossa cidade, que foi em 19 de fevereiro de 62. Então, no nosso material está 1962, colocamos a Câmara como era naquele momento, que deu a posse para o primeiro prefeito da nossa cidade, nome Irante Sanazar, descendente de uma das comunidades que ajudou a fazer Osasco se desenvolver, que é a comunidade armênia. Ele era filho de armênio. E também para mostrar essa evolução, 1962, 2012, mostramos a Câmara como está hoje, as várias legislaturas, enfim, foi um trabalho bastante interessante, um trabalho de pesquisa, um trabalho que envolveu os agentes políticos, que envolveu as pessoas apaixonadas, as pessoas que amam a cidade, exemplo de nós, exemplo de mim, da Soraya, do JB, que amamos mesmo de coração a nossa querida Osasco. Para encerrar e ainda falando sobre o cinquentenário, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da homenagem que o senhor recebeu num evento que foi organizado pela Prefeitura no dia seguinte ao da Câmara, onde o senhor recebeu um troféu. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso.
Isso se deu em função de que a Prefeitura de Osasco também, ela desenvolveu um conjunto muito grande de atividades nesses cinquentenários. Entre uma dessas atividades no Centro de Eventos Pedro Bortoloso, nós tivemos lá, eu diria que um ponto forte demais, alto, no que se diz respeito à democracia. Não adianta falar, tem que praticar. E lá o prefeito Emídio, eu diria que na linguagem popular, que ele deu um banho de democracia, deu um show de democracia, porque veja o que o prefeito fez. O prefeito, através, evidentemente, das secretarias, através do secretário de governo Jorge Lapas, que foi o principal coordenador, evidentemente não fez sozinho, mas com as suas equipes, o coordenador desses eventos dos há 50 anos, teve um momento ímpar na nossa cidade, onde foi possível reunir, olha só, por evidentemente ideia e determinação do nosso prefeito Emídio de Souza, reunir os ex-prefeitos, independente da questão partidária, independente das suas posições políticas, e vários agentes. Então foi possível nós verificarmos como é importante quando um governante, que tem a mesma linha de raciocínio que eu tenho, você deixar abaixo as questões partidárias, as questões pessoais e deixar acima os interesses da municipalidade, o carinho e o respeito pela cidade. Então, no Centro de Eventos Pedro Bortoloso, no dia 24, é exemplo que aconteceu também na nossa Câmara, dia 23, respirou-se efetivamente democracia. Todas as forças políticas, com seus pensamentos, com suas posições, e tudo isso em torno de mostrar que a cidade está acima de todas essas questões, a cidade e o seu povo. Então foi um momento bastante interessante, muito bem representativo por conta das autoridades, por conta das personalidades, por conta das pessoas que ajudam a construir a história da nossa cidade, inclusive a representação da Ordem dos Emancipadores de Osasco. Eu sempre rendo homenagem, sempre faço um agradecimento. Eu nunca esqueço de uma entrevista falando do aniversário da emancipação política e administrativa da nossa cidade. Eu não esqueço dos nossos emancipadores, que eles fizeram, Soraya, uma luta intensa. Eles fizeram 2 plebiscitos. No primeiro plebiscito, ainda na década entre 50 e 60, eles foram vencidos. O povo entendia que naquele momento não deveria Osasco, que era um bairro da capital, ser transformado, ter a sua emancipação político-administrativa para se tornar uma cidade, mas eles entendiam que deveria sim. Foram derrotados no primeiro plebiscito, realizaram outro plebiscito ainda na década entre 50 e 60 e terminou as pessoas entendendo anos depois que Osasco deveria sim deixar de ser um bairro afastado da periferia da capital paulista, um bairro sem atenção, um bairro que era literalmente esquecido da periferia. Era o último bairro, inclusive, que você tem os bairros ainda hoje, o Rio Pequeno, Jaguaré, depois era Osasco, que era um bairro da capital paulista. Mas e a atenção? E aqui já tinha bastante indústria, já havia um desenvolvimento, o bairro crescendo, e não recebia atenção do governo municipal naquele momento. Então, os abnegados autonomistas, homens e mulheres, o que eles fizeram? Insistiram com a ideia e finalmente o plebiscito aconteceu. Do povo dizer sim, e Osasco, no dia 19 de fevereiro de 1962, está definitivamente apartado do ponto de vista de ser um bairro da capital, tornou-se uma cidade. E eu sempre falo, os nossos emancipadores estavam corretos. Veja o nome da principal avenida nossa, Avenida dos Autonomistas, estamos aqui de frente para ela. É a principal avenida que liga exatamente a capital, atravessando toda a nossa cidade, no próximo município, que é Carapicuíba. E que coisa interessante que nós podemos observar e dizer por que eles estavam certos. Hoje Osasco é uma das mais importantes cidades do estado de São Paulo, é uma das mais importantes cidades do Brasil. Hoje tem uma classificação, já chegou a ser a 3ª do estado e já chegou a ser a 10ª do Brasil há pouco tempo atrás. E hoje é a 4ª do estado e a 12ª do Brasil, em se tratando do produto interno bruto, que é o que mede a economia, a riqueza de uma cidade. E eu diria, mede mais ainda a riqueza do seu povo, que Osasco é tudo isso por causa do seu povo, que é um povo ordeiro, trabalhador e maravilhoso. Então eu quero dizer que foram momentos, e continua sendo, de homenagens bastante, eu diria, justificável da gente fazer essas homenagens à nossa cidade e ao nosso povo. E eu quero voltar a dizer, agradeço os emancipadores,
Por exemplo, se não fosse os emancipadores, eu seria o presidente da Câmara Municipal de Osasco. Olha que coisa interessante no cinquentenário da cidade. Se não fossem os emancipadores, nós teríamos essa cidade que tem uma história de crescimento, desenvolvimento, de democracia, de inclusão social. Então, que coisa maravilhosa. Parabéns aos emancipadores. Mais uma vez o agradecimento a eles, à Ordem dos Emancipadores, porque estavam certos. E eu quero, inclusive, aproveitar, Soraya, para dizer o seguinte, olha, nós estamos numa cidade que ela pertence à região metropolitana de São Paulo, complexa, com muitos problemas, 11 mil moradores por quilômetro quadrado, que é a média de moradores que nós temos, é a segunda cidade mais adensada do estado, só perde, por exemplo, para Diadema, que Diadema é ainda um pouco mais adensado do que Osasco. Então, os problemas são muitos, mas o que deixa a gente muito feliz, muito satisfeito, o prefeito Emílio tem falado, eu tenho concordado bastante com ele, é que Osasco avançou muito. E nós precisamos, eu gostei muito que o prefeito deu uma aula de democracia, dizendo o seguinte, Osasco não começou no dia 1º de janeiro de 2005, quando ele assumiu a prefeitura. Osasco começou antes, cada prefeito, cada gestão deu a sua contribuição, mas é inegável os avanços que Osasco vem obtendo. E o nosso governo, por exemplo, que fez um balanço de 7 anos, fala nosso governo que eu sou o presidente da Câmara, sou do mesmo partido do prefeito Emílio, pertenço à base aliada do nosso governo. Fez um balanço de 7 anos e ficou claro, a demonstração, mas sem problema nenhum da gente precisar provar nada para ninguém, que houve um avanço, uma evolução muito grande nesses últimos 7 anos da nossa cidade, que era, aliás, quando assumimos o governo em janeiro de 2005, era a 24ª cidade em termos de PIB nacional. Veja que posição que chegou. Portanto, hoje eu me sinto bastante feliz, até fico emocionado de falar que, assim como o prefeito Emílio é o prefeito do cinquentenário, eu também tive o privilégio, evidentemente, dado por Deus e com o voto dos moradores da nossa cidade, que eu pudesse ser vereador e presidir a Câmara Municipal da nossa cidade nesse momento. Nos envaidece, nos deixa a gente bastante feliz, mas também com um grau de responsabilidade muito grande, que é exatamente irmanado, junto com o prefeito Emílio, salvaguardando a independência dos poderes, que o poder que eu represento, ele fiscaliza o poder que o prefeito Emílio representa, e, no entanto, nós temos a clareza do grau de responsabilidade que temos e que Osasco está se preparando, nós estamos preparando Osasco para mais 50 anos. Eu estou trabalhando muito para poder, se não fizer igual o Oswaldo Virgínio, fazer melhor ainda. E é para isso que eu estou fazendo, para superar a presidência do Oswaldo frente à Câmara Municipal. Mas frente à direção da Câmara. Mas eu quero encerrar dizendo que o nosso povo, o povo de Osasco, esse sim é que nós devemos reverendar, esse sim que nós devemos agradecer. É um povo espetacular. Osasco é uma cidade acolhedora, acolhe o migrante, o imigrante, acolhe as pessoas de bem, as pessoas que vieram para cá construir uma nova história para as suas vidas, pessoas que vieram para cá fazer uma cidade forte, pujante, querida e respeitada. Aliás, Soraya, inclusive no cenário internacional, porque nós temos hoje convênios culturais com uma cidade chamada Viena, na África do Sul, com a cidade de Tsu, no Japão, que é a capital da província de Mie, com a cidade de Győr, na Armênia, com a cidade Osasco, onde nasceu o fundador Antônio Agu, que ele veio lá de Osasco, no norte da Itália, da província de Turim, e veio para cá. Isso ainda nos anos de 1872. Veja só, Antônio Agu veio para cá e depois ele começou devagar a fazer com que gerasse a cidade que nós temos hoje. E outra cidade que nós temos convênio é a cidade de Suzhou, na China. Então veja Osasco se abrindo para o mundo. Convênios culturais, intercâmbios, muita troca de experiência. Isso é Osasco, uma cidade espetacular, onde nós temos a responsabilidade, nesse momento, de estar à frente da presidência da Câmara, o prefeito Emílio à frente do Poder Executivo, e juntos estamos trabalhando para fazer uma cidade cada vez melhor. Eu quero que você confie no nosso trabalho, no trabalho da administração do prefeito Emílio, no trabalho meu, do vereador Aloysio Pinheiro, por que não dizer sim, junto com todos os outros vereadores, para que a gente possa dar tranquilidade a você, que nós estamos fazendo um esforço grande para que Osasco seja cada vez melhor, para mim e para você, principalmente para você. Bom, com essa aula aí de democracia, de história, a gente encerra o bate-papo com a Aloysio de hoje. E convido vocês para a semana que vem nos acompanhar em outro bate-papo em algum ponto da cidade, sempre trazendo informação, sempre trazendo serviços para você. Não perca o nosso próximo programa. Obrigada.